Página 264, livro grosso, português. Vamos lá? Então, vamos ver aí, pessoal. Então, vamos abrir nossa página do livro, página 264, do livro grosso, como já foi dito aí, tá bom? Peço que vocês abram aí para que a gente possa continuar nossa aula. Página 264. Bom, vamos lá. Como a gente pode ver aqui, pessoal, na nossa página 264, fala um pouco sobre essa questão da transitividade verbal, né? Fala um pouco sobre isso, como a gente já estudou. E tem uma tirinha aqui, né? Vamos fazer a leitura da tirinha? O primeiro quadro diz assim: Luísa, você sabia que o Justin Bieber vai fazer um show no Brasil daqui a 9 meses? E ela diz: sério, sério, Luzia? É Luzia. Vou chatear os meninos agora mesmo. Eles odeiam o Justin Bieber. Café, as meninas ficando grávidas cada vez mais cedo. É mesmo, cara. Ei, meninos, vocês não sabem o que eu estou esperando para daqui a 9 meses. O que deu... Aí eles desmaiam, né? O que deu neles? Eu não sabia que odiavam tanto assim o Justin Bieber. Essa foi engraçada, né, gente? Então, eles desmaiaram aí, presumiram que ela também estava grávida, já que era sobre isso que eles estavam falando, né? Então, tem 3 perguntas aí. Né? Leia a tirinha a seguir e faz 3 perguntas para a gente responder. Vamos lá, deixa eu... A primeira é: por que os meninos desmaiaram? Por que os meninos desmaiaram, pessoal? Aqui a gente vai juntar a transitividade verbal com um pouco de interpretação textual, tá, gente? Aqui a gente vai ter perguntas ainda sobre a questão da transitividade, então não se preocupe. Então, por que os meninos desmaiaram? Por que vocês acham? Se a gente fazer a leitura da tirinha, a gente vai perceber que os meninos estavam falando sobre o quê? Estavam falando sobre gravidez precoce, né? Que as meninas estão ficando grávidas muito cedo e etc. Então, eles desmaiaram porque presumiram que a menina também estava grávida, já que ela chegou para ele e falou assim: ei, meninas, vocês não sabem o que eu estou esperando para daqui a 9 meses. Olha só. A gente sabe que o tempo de gestação dura normalmente, né, 9 meses, né? Normalmente é 9 meses. O ideal é que seja 9 meses. Então, eles esperavam, né? Eles assumiram que ela estava também grávida. Então, a resposta aqui, porque eles não desmaiaram. Resposta: porque presumiram que as meninas estavam grávidas. Ok? Segundo, o que ela estava esperando? O que ela estava esperando? O que é que ela estava esperando, pessoal? O show de Justin Bieber. Estavam esperando o show do Justin Bieber. Terceiro, o que os meninos pensaram que elas estavam... Que ela, no caso, né? Que ela estava esperando. Bem, pessoal, considerando o contexto que eles estavam falando sobre gravidez e que a menina chegou falando de 9 meses, né? A gente sabe que, como eu falei, 9 meses é o tempo normal de gestação. Eles esperavam que ela estivesse esperando um bebê. Ok, pessoal. Agora vem a parte, já fizemos uma atividade rapidinha, só para a gente aquecer aqui. E agora tem outra explicação aí, que diz assim:
No capítulo 5, vimos que alguns verbos exigem termos para se completar e formar a oração básica em português. Você se lembra deles? Observe. Aí tem aí um exemplo, né? Temos aí lugar A, né? Está esperando. Lugar B. Pessoal, esse lugar A e lugar B se referem às posições gramaticais, tá bom? No caso, para a gente formar uma oração, a gente precisa ter o quê? O sujeito, que é a pessoa que conjuga o verbo, que pratica a ação. Precisamos ter o verbo, né? Ou os verbos. E precisamos ter o complemento, se for um verbo transitivo. Nesse caso aqui, ó, o lugar A pertence a quem? Ao sujeito. Vamos colocar aqui, Pedro está esperando. E o lugar B pertence a quem, pessoal? Pertence a o complemento. Pedro está esperando Maria. Então, aqui a gente tem duas posições. A posição de sujeito, que é Pedro, e a posição de complemento, que é Maria. Tá bom, pessoal? Então, aí a gente vê que essas posições gramaticais são preenchidas de acordo com a posição. Tá bom? Então, vamos lá. Tendo por base a tirinha acima, nesse exemplo, poderíamos preencher o lugar A com o termo Luísa, que funcionaria sintaticamente como sujeito, lembra? Assim, construiríamos a oração. Luísa está esperando. Observe, no entanto, que essa oração está incompleta. Incompleta. Isto é, falta preencher o lugar B. Luísa está esperando o quê? Luísa está esperando o quê? Foi a ausência do termo B que, na tirinha, gerou confusão nos meninos. Eles pensaram que Luísa estava esperando um bebê, quando, na verdade, ela esperava o show do cantor canadense Justin Bieber. Dessa forma, o lugar B poderia ser completado de duas maneiras distintas, tá? Aí nós temos aí Luísa está esperando o show de Justin Bieber. Entendeu, pessoal? Então, ó, aqui a gente está vendo que o show de Justin Bieber está realizando a função de complemento, tá bom? Está sendo o complemento do verbo. Como vocês puderam ver, se a gente remover, o verbo esperar vai ficar incompleto. Ou seja, ele vai precisar de um complemento, tá bom? É por isso que complementos são tão importantes, tá bom? E vocês não podem esquecer de colocar se o verbo for transitivo, porque senão o verbo vai ficar incompleto e, consequentemente, não vai ter nenhum significado coerente. Tá bom? Pronto, vamos continuar a leitura. A natureza do termo B, portanto, é determinada pelo contexto. É a situação que indicará qual será o melhor termo para completar o lugar B. Observe outros exemplos. Nós temos aí outros exemplos de outros complementos. Pronto, pessoal. Temos aí, né, 4 exemplos de complementos diferentes. Na primeira frase, na primeira oração, o complemento do verbo esperar é o sintagma nominal a semana de provas. Luiz está esperando uma semana de provas. Na segunda oração, o complemento aí é o sintagma a tia que mora no Rio. No terceiro exemplo, o complemento é esperando o irmão acordar.
No quarto exemplo, uma resposta do professor. Ok, gente? Então, temos aqui 4 complementos diferentes. A semana de provas. A tia que mora no Rio. O irmão acordar. Uma resposta do professor. Ok, pessoal? Deu para entender? Então, cada complemento aqui que a gente viu, de acordo com o verbo, tá bom? Temos aqui 4 complementos, se referindo, todos os complementos se referindo ao verbo esperar, tá bom? Vamos continuar agora. Cada uma dessas possibilidades se adapta a determinada situação. Elas variam de acordo com nossa intenção comunicativa. São infinitas as possibilidades para completar B, que é o complemento, né? Que é um termo necessário à oração. Ou seja, é exigido pelo verbo esperar. Essa exigência é chamada gramaticalmente de regência verbal. Vários verbos exigem complementos. É o que a gente já estudou, pessoal. Essa questão do verbo ser transitivo ou não é um estudo da regência verbal, tá bom? Ele é o que diz se o verbo precisa ou não do complemento. Verbos como esperar, verbos como fazer, como ver, olhar, todos eles precisam de complemento, porque senão vão ficar incompletos, tá? Então, a gente tem mais alguns exemplos aqui, ó. Vamos colocar aqui, deixa eu apagar isso daqui. Temos aqui, ó. Maria ama seus 3 filhos. Então, onde é que está o complemento aí, pessoal? Do verbo amar? Isso mesmo, seus 3 filhos. Muito bem. Ok, pessoal? Então, Maria ama seus 3 filhos. Muito bem. Vamos para a próxima agora. Lairane e João passaram dias na praia. Então, a gente tem o verbo passar e temos novamente mais um complemento. Qual é o complemento do verbo passar, pessoal, nessa frase aí? Dias na praia é o complemento, tá bom? Passaram dias na praia. Muito bem. Temos aí também, meu pai produziu uma escultura. Meu pai produziu uma escultura. Meu pai produziu uma escultura. Então, o complemento do verbo produzir é uma escultura. Temos aí também, ele precisa de ferramentas novas. Então, aí a gente tem o complemento que precisa de, que é ferramentas novas. E, por último, Vanina gosta de torta de chocolate. Então, a gente tem aí, Vanina gosta de torta de chocolate, tá bom? Em todos esses exemplos, os verbos exigiram um complemento, que é o termo sublinhado. É como se, durante a leitura, o sentido fosse construído passo a passo, transitando, movimentando-se de um termo para outro. Por essa razão, são chamados de verbos transitivos. Por outro lado, existem também verbos que não exigem complementos, como nascer, morrer, trovejar. Nesse caso, o sentido não se movimenta, isto é, não transita do verbo para um complemento. Classificamos esses verbos como intransitivos. Na língua portuguesa, existe um número bem restrito de verbos intransitivos. E aqui na outra página temos alguns exemplos de verbos intransitivos, que vamos ver com mais detalhe na próxima aula. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Ok. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Continuem aí estudando esse assunto. Vamos finalizar na semana que vem, tá bom?
muito fácil, mas também muito interessante, tá? Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula, na semana que vem. Tenham um bom final de semana, tenham um bom descanso, estudem, descansem, se divirtam para renovar as baterias para a semana que vem, tá? Assim, estou esperando vocês. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e qualquer dúvida estou à disposição de vocês para ajudar, tá? Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.